Meus irmãos, o hino que cantaremos, ou os hinos que cantaremos na abertura do culto serão os de números 366 e 367 do Cantor Cristão. Os dois hinos falam de firmeza, falam da firmeza, a base, o fundamento, o alicerce da vida espiritual. E nós vamos cantá-los com muito entusiasmo. 366, 367. Vamos colocar em pé? Ei,
Amados irmãos, capítulo 5, versos 13 até o 16. Mateus capítulo 5, do 13 ao 16. Leremos em uníssono, toda a congregação acompanhando o pastor na leitura deste texto. Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Mateus 5, 13 a 16. Leamos. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Deus abençoe esta questão em nossas almas neste momento. Os irmãos podem sentar-se. Este momento é um momento de oração. Eu gostaria, nós temos duas crianças hoje aqui, pelas quais queremos fazer uma intercessão específica. E eu vou convidar a Vilma, a Judite e o Edson que tragam o Miguelzinho, tragam o Miguel aqui na frente agora. Eu vou convidar também o pastor Moisés e a Sandra, tragam o Davizinho aqui na frente. Pode chegar aqui do meu lado, pertinho de mim. Nós queremos que a igreja toda veja. Está o Davizinho. E aquele de azulzinho ali é o Miguelzinho. O Miguelzinho ficou internado 25 dias, né? Foi isso? 26 dias com problemas de bronquite, problemas respiratórios. Ele saiu, graças a Deus, foi liberado hoje, né? Mas continua o tratamento em casa e precisa das orações da igreja. Eu pedi que os pais trouxessem as crianças aqui na frente, porque uma coisa é nós pedirmos uma oração e outra coisa é nós mostrarmos às pessoas pelas quais nós estaremos orando. Então, nós vamos orar. Eu vou orar agora por essas crianças, vou orar por esses pais que carecem muito da oração de todos nós, de toda a igreja, tá certo? Mas eu gostaria que os irmãos vissem esses rostinhos, para que fossem para casa com essa visão, com essa imagem no seu coração, para que em casa, durante a semana, estejamos todos engajados com outros irmãos na intercessão. Tanto o Miguelzinho, ele vai continuar o tratamento, nós esperamos que Deus possa trabalhar na vida dessa criança, ele possa ser completamente curado. O Davizinho vai passar por exames mais apurados agora na terça, não é isso? E certamente objetivando o tratamento específico que ele precisa. E nós queremos que a igreja esteja orando, especialmente, inclusive, na terça-feira, tá bom? Então, os irmãos, guardem bem no seu coração, e na terça-feira, onde estiverem, trabalhando, viajando, em casa, os irmãos liguem os seus pensamentos nos céus e coloquem o nome dessa criança nas suas orações, porque sabemos que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Nós cremos nisso, e este é um momento que nós vamos colocar isso em prática, a nossa fé em prática, orar pelos irmãos, para que esses efeitos sejam sentidos por esse casal, esses dois casais. Eles precisam perceber que realmente o calor, o
poder, a graça de Deus que vem da intercessão do povo de Deus, isso faz diferença. É isso que nós desejamos, que os irmãos saibam que a igreja está realmente envolvida afetivamente com os dois casos, né? Esse pequenininho que eu vi lá, internado, e é uma visão muito difícil para nós. Eu passei por isso 2 vezes, os meus 2 mais novos, um ficou 1 mês, a menina ficou 1 mês nas clínicas, naquela situação, muito tempo no UTI. O caçulinha ficou menos tempo, mas também ficou, precisou fazer transfusão, recém-nascido. Tudo isso que vocês estão passando, eu passei já 2 vezes. Então eu posso me solidarizar com vocês, porque eu sei o que vocês estão sentindo nesse momento. Eu sei. E como Deus me sustentou, a mim e a minha esposa, naquelas horas, 2 vezes passamos por esse problema, eu sei que vai sustentar os irmãos também. E Deus tem a resposta, Ele tem a chave para o que está acontecendo. E tem um propósito no que está acontecendo. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, vamos à Tua presença neste momento, estimulados por Ti mesmo, porque Tu nos convidas à oração. E quando Te buscamos, nada mais fazemos do que atender o Teu convite. Buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e ser-vos-á concedido, porque tudo quanto pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. E o que estamos fazendo aqui neste momento, nosso Deus querido, é bater à Tua porta, é buscar-Te, é pedir-Te as bênçãos sobre o Miguelzinho e sobre o Davizinho. São 2 casos de saúde que têm trazido muita inquietação para os pais. Como Tu, que és pai, sabes o que isso significa mais do que nós, e nós desejamos muito, em primeiro lugar, o conforto e a força que vem do Espírito Santo, para que os pais se sintam amparados, com um fundamento, uma base muito sólida de fé nos seus corações, para atravessar este momento difícil de suas vidas, Senhor. Que eles estejam muito, não só conscientes disso, mas que fique muito clara essa presença do Senhor, o braço forte do Altíssimo, amparando os pais e as crianças. Rogamos-Te pela recuperação da saúde de Miguelzinho, que ele seja completamente curado desta bronquite, possa crescer uma criança vigorosa, linda, cheia da Tua graça, que ainda há de trazer muitas alegrias para os seus pais e também para o Teu povo, Senhor. Oramos pelo pequeno Davi. Na terça-feira, que Tu mesmo abras as portas certas, Tu dês a lucidez, a orientação que esses especialistas precisarão. Nós cremos que Deus usa os processos humanos também na cura, mas sabemos que Deus precisa estar presente, Deus precisa abençoar estas mãos, essas mentes que vão trabalhar sobre este caso, que estejam dirigidas, estejam guiadas pelo médico dos médicos, aquele que sabe a fundo o que se passa com esta criança e que pode restaurá-la completamente e devolvê-la totalmente restabelecida aos braços dos seus pais. Rogamos-Te, Senhor, esta bênção sobre eles agora, esta sustentação. E é num momento como esse que a nossa fé é varrida pelos vendavais da existência, que precisamos sentir o nosso pé firmado sobre a rocha dos séculos. Precisamos saber que a nossa casa está firmada sobre a rocha, como acabamos de cantar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Fortalece a fé no coração dos Teus filhos, Senhor, e trabalha com eles e através deles, para que estas vidas sejam devolvidas na integralidade da saúde, do vigor físico, e cresçam para a Tua honra, o Teu louvor e a Tua glória. Neste momento exato, nós não entendemos ainda os desígnios, quais são os Teus propósitos atrás dos fatos, mas uma coisa está no céu: sempre fazes aquilo que é bom. O Teu caminho não é igual ao nosso, e nós desejamos muito afinar contigo as nossas mentes nesse instante. Rogamos-Te agradecidos, já confiados, Senhor, na Tua intervenção, sabendo que Tu estás à frente das nossas orações, e oramos em nome de Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. Amém. Deus abençoe, queridos. A igreja estará continuando a orar para vocês.
Meus queridos, vamos prosseguir avisando que a classe das crianças até 8 anos de idade, esta classe funciona nas dependências aqui. Se você tem a sua criança e quer levar para essa classe, você pode levar a sua criança. Aproveitando também que no dia 14, hoje não saiu o nosso boletim, nós precisamos então rapidamente lembrar os anúncios, e no dia 14 é o segundo sábado do mês de julho, não o próximo, há 8 dias, haverá o culto na casa do irmão Francisco Ferino Rodrigues, o irmão Assis, e nós estaremos saindo daqui às 19 horas e 30 minutos. Então, no sábado, dia 14, 19 horas e 30 minutos, os irmãos que forem a este culto na casa do irmão Francisco Ferino, compareçam 19h30 aqui. Quem for direto, 20 horas na casa do irmão Ferino. Mais algum lembrete para a semana? Aproveite este momento. Ok, então vamos em frente. Nós vamos inverter um pouco a ordem, trazendo neste instante o nosso momento missionário. E neste momento missionário teremos 3 instantes. O primeiro instante, nós estaremos falando sobre missões estaduais com a nossa promotora, e depois nós estaremos falando sobre o resultado da pesquisa da nossa igreja, que foi feita através do Instituto de Desenvolvimento Natural da Igreja, um instituto com sede na Alemanha, e nós nos valemos dos questionários que foram processados por computador, e usando os dados colhidos dos próprios irmãos nas respostas dos questionários, nós temos um retrato, nós temos uma radiografia da nossa igreja. Queremos interpretar para os irmãos o gráfico, dizer alguma coisa sobre as ações que precisamos começar a tomar para melhorar a saúde espiritual de nossa igreja, para que ela realmente comece a crescer num ritmo maravilhoso. E depois nós vamos mostrar para os irmãos um vídeo também ligado a essa questão do investimento nas condições para que a igreja possa crescer, ela possa desenvolver, ela possa ampliar o seu ministério e acontecer realmente como uma igreja poderosa, uma igreja abençoada, mais ainda por Deus, neste começo do século XXI. Nós temos muitos desafios pela frente, mas também temos muitas alternativas boas. Vamos ouvir então a irmã Bia na sua parte. Boa noite, irmãos. Como o pastor falou, eu sou a irmã Bia, Beatriz, e eu vou participar com os irmãos do Momento Missionário de hoje. Lembrando, os da casa já sabem o que é isso, né? Mas alguns dos nossos visitantes não sabem, e assim, eu vou fazer um relato rápido de muitos dos feitos dos batistas, né? Então, de nossos membros da nossa igreja e de todas as outras igrejas batistas do estado de São Paulo, em termos de trabalho, de extensão desse trabalho, tá? Então é isso que nós estamos fazendo aqui. E a cada domingo, por período, né, seja na manhã ou agora à noite, nós estamos contando um pouquinho desse muito trabalho que os batistas da convenção estão preparando, estão fazendo e atuando dentro do nosso estado. Ora do nosso estado, ora do Brasil e até no mundo, né? Então esse mês especificamente refere-se ao trabalho batista do estado, dentro de toda a nossa extensão do estado, tá? E nós temos para esse projeto, para esse trabalho, para toda essa questão do momento missionário, um tema, uma divisa, um desafio, e que a gente passa dominicalmente por ele. Então eu gostaria que os irmãos abrissem as nossas Bíblias ou as vossas, 1 Coríntios, que é a nossa divisa que nós vamos falar e ler, né? Capítulo 12, verso 31. E apenas eu vou citar o tema, e os irmãos depois lerão a nossa divisa. O tema do projeto, de todo o trabalho missionário do estado de São Paulo, este ano, é o seguinte: usando meus dons na edificação da igreja e na evangelização do estado de São Paulo. Então nós estamos reafirmando o uso dos dons, que às vezes está aí escondidinho, né, de cada um, para que os irmãos possam estar buscando esses dons
para estar trabalhando aqui na igreja, edificando local e também, por extensão, até o estado. E o versículo que a igreja lerá em uníssono, tudo bem? Acharam? 1 Coríntios 12, e o versículo é 31. Vamos lá? Procurar eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. isso, uma conversão aí na tradução. Mas os irmãos viram, né? E a gente está falando isso dominicalmente, às vezes em casa, quem tem a possibilidade, ou até durante a semana nos trabalhos da igreja. Procurar, irmãos, então, atentar para esse versículo, para que o nosso trabalho possa crescer ainda mais, tá? Procurar com zelo, com afeição, com cuidado, com afinco, e o Senhor revelará com excelência esse seu dom. Procure, quem sabe é o dom de você sair daqui. Aí o irmão fala, nossa, que estranho, né? Isso, sair e ir para missões, trabalhar, ser ativo dentro do nosso estado. O nosso desafio são ainda 268 municípios que não têm um trabalho batista. E nós estamos dentro desse nosso projeto tentando alcançá-lo. Tá? Domingo passado, no período da manhã, alguém disse assim, olha, o desafio não pode ser muito fácil de ser alcançado. Tem que ser bem distante para a gente buscar ir além. E eu vou fazer minha as palavras do nosso irmão Antônio, que disse isso. Eu, Antônio Osvaldo, lá na sala, quando a gente estava traçando o alvo financeiro da classe. Então, esse alvo de 268 municípios, para ser alcançado, parece realmente muito distante do nosso feito, né? Mas a gente vai conseguir. É o desafio da nossa convenção e depende da nossa oração, depende da nossa ajuda, depende do zelo que você vai buscar para encontrar o seu dom e poder trabalhar com ele depois. Quem sabe esse dom não é o fato de você trabalhar junto com o projeto Luz do Tietê. Alguém já ouviu falar sobre esse projeto? Eu já ouvi falar até em nível de jornal nacional, que é mais assim, que nós podemos estar vendo até lá dentro da nossa casa. E eu vou falar rapidinho o que é esse projeto, para poder caber dentro do nosso horário. Ele o projeto Luz do Tietê, ele acontece numa instância turística que nós temos dentro do nosso estado. Fica a 300 quilômetros da nossa capital, numa cidade chamada Barra Bonita. Inclusive tem todo um projeto turístico que envolve isso, além desse outro nosso Luz do Tietê. Barra Bonita é uma cidade com 36 mil habitantes e é a sede desse trabalho pioneiro da Convenção Batista do Estado de São Paulo e base missionária do projeto Luz do Tietê. O projeto é um barco hospital que tem esse nome, o Barco Hospital Luz do Tietê. Ele é dotado de um conforto e de uma tecnologia científica moderníssima para atender essa área médico-odontológica. Esse barco, ele passa pelo rio Tietê, lá naquele pedaço bonito, quase límpido, que é inclusive difícil de acreditar, do rio Tietê, e atinge cerca de 10 mil pessoas em 16 cidades ribeirinhas que não têm a facilidade ou a oportunidade de visitar um médico, um hospital ou um centro odontológico. E esse barco leva gratuitamente, através de profissionais que descobriram os seus dons, que têm assim um zelo muito especial com essa descoberta e atuam em nível de voluntariado. Por isso que eu falei, quem sabe, ao descobrir o seu dom, ao atentar para ele, você pode sair daí, ó, desse banquinho e ir lá para ser marinheiro no barco Luz do Tietê. Porque ao mesmo tempo que existem alguns profissionais
médicos e dentistas dentro do barco, pode ter outros assessores, porque eles aproveitam esse trabalho carente nessa região para estar assessorando a parte evangélica, a parte espiritual dos batistas nessas cidades e para essas pessoas. E eles fazem mais ainda, irmãos. Além de atender essas 16 cidades, eles doam os remédios. E eles têm um saldo aqui de mais de 10 mil caixas de remédios doadas à população, juntamente com a palavra do nosso Evangelho. Olha que bonito, né? Que fantástico. E um detalhe, que caro. Porque não é assim, né? De graça que a gente colhe lá nas margens do rio os remédios e os profissionais. Então, é com a nossa ajuda. Aquela que anualmente nós colaboramos, e depois até independente disso, quando fazemos as campanhas ou quando estamos tentando lembrar os irmãos desse campo vasto, tá? Então, na descoberta, com zelo, com muito carinho do seu dom, pode ser também o de contribuir. Olha, eu estou aqui sentadinho no banco, mas agora tem um bairro deslizando, atendendo a um chamado de emergência, dando os remédios e o atendimento mantido por mim, que descobri o dom de contribuir, que descobri o dom de fortalecer, orando a esses colaboradores que estão em título a nível de voluntariado naquela região. E o desafio é o pedido de oração para esse trabalho, pedindo orações pelo marinheiro mor, né, que zela do barco, ele se chama José Carlos e a sua família, pelo voluntariado do irmão Marcelo, que é um outro Marcelo, não é o nosso ainda, que trabalha na divulgação do projeto e também auxilia a coordenação das expedições. Eles querem que orem por voluntários médicos, dentistas e outros profissionais que deram a sua assistência nessas expedições que foram realizadas durante todo esse ano. E ainda por cima, para que Deus continue levantando missionários voluntários. Olha que pedido lindo. Que Deus levante mais missionários voluntários para dar continuidade a esse trabalho. E sem contar que o pastor chamado Arlindo Barreto, que estava na direção desse trabalho, desse projeto, ele teve que sair porque ele assumiu a igreja aqui pertinho da gente, em Santo Amaro. Então ele saiu desse projeto e o projeto está sem essa direção. E a nossa convenção pede que nós oremos para que levante esse líder para atuar e continuar com esse trabalho tão maravilhoso. É o nosso trabalho, é o trabalho da Igreja Batista do Centenário atuando no campo missionário do estado de São Paulo. E é muito bonito porque ele é muito prestigiado pelas pessoas não crentes que não conhecem e esperam ansiosamente pela passagem do barco. Ora para acudi-los no lado físico, ora para acudi-los no lado espiritual. E é a sua contribuição, é a sua oração que está sustentando esse trabalho. E eu queria contar isso, como a gente tem contado dominicalmente os feitos do nosso trabalho a cada domingo. Venha domingo que vem, que nós vamos contar mais coisas, porque são tantas, embora ainda há pouco para ser contado. Vamos ouvir o hino? É agora? O nosso hino também é oficial, nós cantamos e vamos estar acompanhando com o Espírito a letra para a gente poder praticar ainda mais. Tem alguém para me ajudar na transparência? Uma letra linda, uma melodia mais gostosa ainda. Portanto, até uma judiação cantar sentado. Se você puder ficar em pé, nós agradecemos. Para que a gente possa cantar com bastante entusiasmo, bastante... Nossa gente quer viver em segurança.
O nosso alvo, 500 mil no estado. O alvo da nossa igreja, 7 mil. Pouquinho para ajudar um trabalho tão fácil, tão árduo, tão enfim. E um detalhe, quem ainda não contribuiu, as contribuições são na sala da Escola Bíblica Dominical. Por favor, se empenhem, embora nós teremos também as participações do culto noturno. Mas quem pode estar contribuindo, faça na sala da Escola Dominical e passe esse aviso àqueles irmãos que estão faltosos. Que Deus possa estar abençoando, retribuindo. Faça a prova dele. Vou deixar esse desafio. Haja e depois faça a prova. É ele quem diz. Muito obrigada. Obrigado. Então, se você não participa da Escola Bíblica Dominical, você pode encaminhar a sua oferta através do ofertório à noite. Essa cestinha à parte que deixamos sobre a mesa se destina a essas ofertas que não são levantadas através da Escola Bíblica. 7 mil reais é o nosso alvo para este ano. E você que faltou a Escola Bíblica, saiba, nós temos até o final do mês, tá bom? Então, nós já começamos em junho, vamos prolongar até o final de julho para o levantamento desta oferta. Então, você ainda tem o mês de julho todinho para trabalhar em cima da sua possibilidade pessoal e engajar-se também neste esforço da nossa igreja, trabalho missionário, que na verdade é o que justifica a presença da igreja na terra, essa visão, né, de fazer a obra de Deus além, a partir de onde nós estamos. Muito bem, nós vamos agora mostrar para os irmãos a transparência sobre a pesquisa. Esta pesquisa foi aplicada à nossa igreja, alicerçada sobre um fundamento. E esse fundamento foi um trabalho de fôlego, diríamos, mundial. Ele foi feito, essa pesquisa foi realizada em mais de 1000 igrejas que crescem, de diversas tradições evangélicas, cristãs, igrejas históricas, igrejas mais recentes. Então essas igrejas, em 32 países, em todos os continentes, então foi feita uma amostragem ampla, foi feita uma amostragem integral, nós diríamos assim, abrangente, em todas as tradições e estilos de culto. Levantaram-se então oito marcas que estão presentes em todas as igrejas que estão crescendo. Então, uma pesquisa séria, mais de 1000 igrejas, independentemente da tradição histórica que pertence. 32 países, na Europa, nas Américas, no Oriente. E dessa pesquisa, desse trabalho de fôlego, foram levantadas as 8 marcas, chamadas marcas de qualidade, que estão presentes em todas elas. Então elas têm isso em comum. O culto pode ser diferente, a cultura diferente, as práticas diferentes, os costumes diferentes, o povo diferente, mas todas as igrejas que têm essas 8 marcas estão crescendo. Então é um trabalho que se baseia numa pesquisa de uma realidade, não é um modelo de igreja em particular que serve para as outras copiarem. Cada igreja vai trabalhar essas marcas, cada igreja vai investir nessas marcas, e à medida que a saúde espiritual da igreja acontecer e a sua qualidade melhorar, naturalmente o crescimento numérico ocorre. Quer dizer, não é o contrário, não é uma igreja obsessiva pelos números, que faça tudo para que cresça de qualquer maneira, negociando com princípios e fazendo coisas que agradam as pessoas. Mas igrejas que trabalham a partir delas mesmas, sem perder a sua característica própria. Cada igreja é uma personalidade diferente das demais, mas trabalhando essas marcas, a igreja poderá experimentar um crescimento maravilhoso. Então, chama-se crescimento natural, porque vamos trabalhar com o que temos. Essa pesquisa, então, vai refletir o que a nossa igreja é no momento. Eu vou fazer uma rápida explicação sobre isso, para depois passarmos para o vídeo, que também tem uma parte ligada com isso.
Pode colocar aí, por favor. Então nós temos aqui, desculpem ficar mais ou menos de costas para os irmãos, mas nós temos aqui, é a nossa igreja, então isso aqui é um retrato da nossa igreja, e a ele se chegou por informações nossas mesmas. Então foram distribuídos os questionários, já padronizados, são 30 questionários, para todas as diferentes os diferentes segmentos da igreja, um para o pastor, ninguém consultou ninguém, cada um fez o seu sem consultar, não precisa assinar, então é uma resposta espontânea, uma resposta tranquila, a pessoa faz em casa, tranquilamente, e depois ela assinala, e isso é atribuído um valor. Então nós chegamos à seguinte resposta, essa resposta dada pelos irmãos mesmo. Então nós estamos aqui no item liderança, aqui estão as 8 marcas de qualidade. Quando essas 8 marcas de qualidade estão presentes numa igreja, bem desenvolvidas, essa igreja está crescendo, certo? Então a primeira é uma liderança, cada uma delas tem um adjetivo, não é só liderança, é liderança capacitadora, ministérios orientados pelos dons espirituais, espiritualidade contagiante, estruturas funcionais, culto contagiante, grupos de estudo bíblico nos lares, evangelização e relacionamentos. A nossa igreja é mais forte, segundo a resposta dos próprios irmãos, no item espiritualidade, que alcançou 63 pontos. Depois ela está com liderança, 61, e depois culto, 56. Mas a leitura do gráfico precisa ser feita a partir do ponto, o fator mínimo, chamado fator mínimo. E o fator mínimo da nossa igreja, ou seja, aquilo que está impedindo o crescimento da nossa igreja realmente, o elo fraco, é a questão dos grupos de estudo bíblico nos lares. Então é por aí que vaza o esforço da igreja. É como um barril com 8 gomos. Então um gominho é mais curto, aí você vai enchendo o barril, e quando a água chega naquele gominho mais curto, ela vaza, não importa que todos os outros cheguem no máximo. Então é o ponto da vazante. Então a nossa igreja precisará trabalhar nesta área de grupos de estudo bíblico nos lares. Então é isso que nós vamos reunir a diretoria. Nós temos uma data já marcada e nós vamos discutir esse material. Eu tenho aqui impressos com outras informações sobre a pesquisa, outras orientações práticas para a igreja tomar ações efetivas para corrigir esta parte que é o nosso ponto fraco. E a partir daí, daqui mais 6 meses, nós vamos criar os núcleos. Primeiro vamos ter a liderança, vamos preparar essa liderança, vamos criar mais núcleos, e depois de 6 meses que tivermos tomado as medidas práticas, então faremos um novo levantamento, faremos uma nova pesquisa para ver o comportamento da igreja. Preciso informar aos irmãos também que, para que esteja realmente crescendo, os irmãos perguntariam qual é ali o mínimo, né? Nós temos até 80, não é? Uma igreja, para crescer de verdade, ela precisa ter 65 nos itens. Então veja, o nosso mais forte é a espiritualidade, que está no 63. Então estamos, o que está mesmo numa expectativa boa para a igreja crescer é a sua espiritualidade. Os membros sentem e os membros expressaram que espiritualidade na igreja eles dariam a nota 63 e a média seria 65. Quer dizer, nós estamos quase no 10. Então temos que melhorar isso também. Mas uma coisa é comprovável: melhorando e trabalhando bem nos núcleos,
naturalmente o nível de espiritualidade cresce, porque vai envolver mais membros da igreja em estudo sério das Escrituras, no recesso dos seus lares, propiciando inclusive o relacionamento, vai suprir o relacionamento, e então há uma comunicação dos efeitos nos outros itens, e a igreja poderá crescer. Vocês percebam uma última informação que eu quero passar agora, que o mais fraco é grupos, 42, mas nós temos um outro item que é fraco também, um 48, que é estruturas, e estruturas tem a ver também com as instalações da igreja. Essas estruturas precisam ser flexíveis e adaptáveis para que possa abrigar o crescimento e possa propiciar o crescimento. Não adianta nós fazermos 100 núcleos de estudos abençoados se a nossa estrutura não comportar o retorno que essa ação vai trazer para a igreja. Então precisamos entrar também nessa questão estrutural. Nós precisamos de espaço para que a igreja paralelamente vá colher os frutos dessa ação direta que nós vamos fazer com a expansão dos núcleos. Nós temos agora 5, nascendo mais um, temos 6 núcleos, só que eu estou dirigindo sozinho todos os 6. Então nós vamos passar essa tecnologia para outros irmãos e vamos multiplicar esses núcleos. Se até o final do ano eu puder ter mais, pelo menos 3 pessoas dirigindo núcleos, nós poderemos dobrar, talvez até triplicar o número de núcleos, e então os resultados serão mais visíveis. O pastor não precisa se acabar sozinho. Eu tenho um em São Vicente, inclusive, eu viajo lá para fazer esse estudo lá. Muito bem, aí está na sua frente o retrato da sua igreja. Hoje, a nossa igreja está sendo, nesse momento, a resposta dada pelos irmãos mesmos que responderam ao questionário. Pode ler. Bem, para a questão dos núcleos, nós não precisaremos gastar em construção. Para núcleos, nós não precisamos nos preocupar com instalações, etc. Porque os lares dos irmãos ou de pessoas interessadas vão ser o nosso campo. Falaremos disso mais perto, mais adiante, em outra oportunidade. Mas nós vamos precisar trabalhar na estrutura da igreja. Nós temos um terreno de 1.620 metros e nós temos uma outra área de mais 1.620 metros que está franqueada a título gratuito para a igreja usar. Nós não temos isso por escrito, mas uma vez que nós tomemos uma decisão efetiva de usar lá, de fazer qualquer estrutura nova lá, inclusive o projeto que nós temos é o projeto modular, né? Vamos chamar, né, irmão Jeremias, de projeto modular, seria uma decisão interessante, uma alternativa interessante para a igreja considerar, porque esse projeto ele seria rápido. Uma vez tomada a decisão e dada a entrada, 40 dias nós temos construído lá o espaço para pelo menos 1.000 lugares. Pastor, em 40 dias? Aí é que está realmente o ponto forte do desafio desta proposta, do projeto modular. A Igreja Batista da Água Branca já está usando este modelo há 2 anos e meio, e ela pulou nesse período de 2 anos e meio de 400 membros para 1.150 membros. Ela fez esse projeto modular lá para 2.000 pessoas, e eles já estão reunindo 1.800 pessoas nos cultos dominicais naquela igreja, só por oferecer o espaço. E essa estrutura fica pronta em 40 dias. Você assinou o contrato, você deu a entrada, em 40 dias você está dentro, você está usando a estrutura. Então nós vamos mostrar um vídeo que foi feito no local, lá na Igreja Batista de Água Branca, que é uma maneira de mostrar aos irmãos o que é esse projeto modular, dar uma primeira informação a respeito disso. Vamos lá? Bom, aqui nós temos o corredor da entrada do templo. Anterior a isso, temos o antigo templo, que era da igreja de alvenaria mesmo, né? E daqui para frente foi onde eles construíram a tenda. O acesso a deficientes físicos, também eles pensaram nisso.
Aqui ao lado de fora do banheiro, feminino e masculino, e uma das partes de fora da tenda. Vista de lado do corredor. Aqui já é a entrada para o templo da igreja. Todas essas partes que os irmãos estão vendo de, por exemplo, aqui o púlpito da igreja que vai estar mostrando, é tudo feito de madeirite e revestido de gesso. A parede aqui atrás, tudo, o púlpito. É bem amplo mesmo. Tem bastante ventilação também, essa fechada, ou você pode deixar aberto também. A tenda que dá bastante ventilação dentro. A vista de dentro para o corredor, né, que nós já havíamos visto. Essa daí é a estrutura da igreja, da tenda, né? Uma delas são 4, né, dentro dessa tenda. No caso são 4. Essa daqui é uma delas. Mostra ser bastante resistente, né? As luzes, as luminárias dentro da tenda. Parte superior da tenda, mostrando bastante a estrutura dela. Vista de lado do púlpito deles. Uma das outras estruturas também que existe. A iluminação lá no púlpito, que eles aproveitaram a parte da madeirite para estar colocando a luz embutida. Os extintores, né? Todas as saídas existem extintores também. Eles aproveitaram a estrutura para colocar nas caixas de som.
Aqui no púlpito, na frente, existe o batistério, que ele é embutido. É embutido dentro do batistério, no qual, quando há batismos, eles tiram. E quando não tem, só coloca e pode andar em cima, não tem problema. A vista do púlpito aí, de frente, tem a visão ampla, né, de todo o espaço. Existem saídas laterais também, no caso se preferir, tem a saída central e a lateral. Aí a entradinha, como se fosse essa aqui, né, para ir para os bastidores. Dos dois lados, existe. O batistério é aqui na frente. Aqui. A saída novamente, o extintor aqui na saída. A mesa de som ela fica aqui, né, no caso deles. Aqui é mostrando como que fecha a tenda. Se você, quando tiver muito frio, pode abaixar também a tenda. A parte superior aqui da tenda, toda a armação. A saída tem dois lados da saída, central. A sala de som, né, no caso para guardar os equipamentos de som, e aqui é onde fica a mesa de som. A visão da mesa de som que tem. Aqui a estrutura no chão da tenda. Balcão de informações logo na entrada. Toda essa estrutura aqui que eu disse é tudo de madeirite, revestida de gesso, eu já havia falado. As iluminações na frente da tenda, né, que no caso lá no púlpito.
Aqui já é a parte de fora da tenda, a parte de trás, vista ampla. O estacionamento deles, no qual eles têm também uma área bastante grande, que eles fizeram o estacionamento todo é um campinho que eles fizeram também, aproveitando o terreno. Aqui é a entrada, assim, da parte dos bastidores, né, digamos. A parte todinha de trás do púlpito. A estrutura de ferro, né, nas laterais. E aqui são as entradas do banheiro, feminino e masculino. Aqui foi onde eles fizeram o banheiro para deficientes físicos, né? Logo é o primeiro. E no caso aqui é dentro do banheiro masculino já. Chamo de volta os meus companheiros de púlpito. Bem, os irmãos poderão perguntar bem do culto de domingo à noite, mas é o melhor momento, não é, de nós passarmos para a igreja os planos, passarmos para a igreja as alternativas para crescimento, passarmos para a igreja uma visão inovadora, uma visão diferente, pelo menos em termos de Brasil, porque na outra América já há séculos eles usam esse procedimento de trabalhar com estruturas leves e inclusive que eles estruturas que poderiam ser deslocadas para outros locais também. Então, para nós no Brasil é uma novidade para as igrejas brasileiras ter uma estrutura tipo desse projeto modular. A estrutura metálica tem garantia de 40 anos e a lona de 10 anos. Então, com 10 anos tem que trocar a lona e a parte de estrutura metálica para 40 anos. Isso pode ser desmontado, eventualmente, transferido para outros espaços. Então, é uma estrutura que ela é móvel, pode ser reaproveitada. Não é, digamos que a igreja entre num projeto como esse, faça uma tenda como essa, ela vai crescer para 1.000, 1.500, 2.000 membros e ela poderá querer depois uma tenda maior do que esta. Então ela passa essa por uma das filhas, ela passa um ponto novo, ela vai começar um trabalho novo e monta essa tenda num outro espaço. Então ela é reaproveitável também nesse sentido. Bem, nós vamos ficar por aqui hoje, nessa parte informativa. Queríamos que os irmãos vissem, porque é uma ideia nova, uma ideia, eu diria uma ideia muito, até avançada, né, para os parâmetros que nós temos hoje, em termos de construção, em termos de estrutura de abrigo para as igrejas, particularmente os batistas, mas precisa ser passado, né? Precisamos mostrar para os irmãos as alternativas, para amadurecer a ideia, para se pensar, especialmente na questão custo-benefício. Porque uma das coisas que vem à mente, tão logo tomamos contato com uma proposta dessa, não raro as desvantagens, né? Se pensa muito nas desvantagens, e evidentemente há desvantagens, como também há desvantagens na construção civil pura e simples, né? Estrutura de concreto, etc. Também há vantagens e desvantagens. O que precisamos ver com muito realismo não é só a questão da vantagem e da desvantagem, mas basicamente custo-benefício. Então esta tem que ser a palavra-chave. Nós vamos levantar as vantagens, vamos levantar as desvantagens e a partir de uma visão realista dessa possível alternativa, trabalhar na questão do custo-benefício, que é que está o segredo dos grandes empreendedores. Os empreendedores, quando empreendem, sabem que o seu empreendimento traz riscos e traz também desvantagens. Não há nada que você faça na vida que tenha só vantagens, né?
mas eles trabalham com questão do custo-benefício. E é essa visão, é esse tirocínio, é essa capacidade de acertar na questão da melhor relação custo-benefício que faz a diferença entre os empreendedores. Voltaremos a falar sobre o assunto, mas vamos prosseguir o nosso culto. Vamos terminar no horário 8h30, nós estaremos terminando, e temos algumas partes do culto ainda a vencer. E essa parte é a apresentação de um bebê que o hall vai trazer aqui, apresentar essa criança para que ela seja devidamente alistada no hall de bebês de nossa igreja. Enquanto ela vem, sexta-feira às 20 horas, reunião da liderança para avaliação dos trabalhos, das metas, e também vamos conversar, vamos abrir o parlamento para conversar, responder questões, refletir sobre o projeto modular, respondendo a todas as questões e levantando também todas as dúvidas. Vamos trabalhar em cima disso. Se você tem interesse, venha na sexta-feira, vamos conversar sobre isso também na sexta-feira. E no sábado às 9 da manhã, a Operação Tabita. As irmãs que estão envolvidas nesse trabalho, sábado às 9 da manhã. Vamos lá? Gostaria de convidar a mamãe Roseli, a Natália, a vovó e os titios, o Natalício e a Rose, para apresentar a igreja. A mamãe Roseli é a irmã da irmã Rose. Hoje ela veio já ver a Natália, possamos conhecer. Mamãe Roseli, a nossa finalidade principal é falar para você o segredo na educação da Natália. Nós, como crentes, como salvos por Cristo, o que nós mais queremos é apresentar a Natália para Jesus, fazê-la conhecê-lo e saber que ele vai ser seu melhor amigo, que ele vai ser o seu companheiro, mostrar para ela o quanto que ele a ama, porque ele ama todos nós, e isso é imprescindível na vida do ser humano. E principalmente, saber que a vida com Cristo, ela é totalmente diferente. Ela é uma maravilha, é uma vida feliz, uma vida de vitórias. Para tanto, a palavra de Deus, lá em Deuteronômio 6, eu vou ler o verso 6 e o 7, diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar e ao levantar. As crianças, elas têm uma sensibilidade muito grande, então é importante que seja incutido nas suas mentes esse grande amor e esse grande compromisso que nós, como salvos por Cristo, temos de mostrar Jesus para eles, tá bem? Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, aqui está esta outra criança pela qual nós oramos, nós intercedemos por essa vida preciosa, Senhor. É uma grande emoção em nossa alma contemplar uma criança, porque é uma tremenda de uma promessa. Uma criança nos mostra uma possibilidade incalculável de coisas boas, de bons valores, de bons frutos que podem ser colhidos e colocados aos pés de Jesus Cristo. Rogamos-te para que esta menina, aqui trazida por seus familiares, por sua mamãe, essa menina possa, Senhor nosso Deus, ser separada por Ti para uma tarefa especial. Ela possa receber a bênção da instrução divina, a influência da igreja, os valores do Evangelho Eterno, desde logo, Senhor. Porque é ensinando a criança no caminho que deve andar, que temos a segurança de que até quando envelhecer,
não se desvia dele. Toma conta, toma em teus braços, encaminha esses pezinhos nos caminhos da justiça, nos caminhos do perdão, nos caminhos da graça de Jesus Cristo. Faz dessas mãozinhas delicadas instrumentos que construam a paz e promovam o reino de Jesus Cristo entre os homens. Que ela traga muita honra, muita felicidade, muita gratificação para a mamãe, para os familiares, e ela traga para o mundo esperança, Senhor. Toma conta, preserva, ajuda as pessoas que estão encarregadas de educá-la, para que, capacitadas por Ti, sejam para esta criança o que Deus espera que venham a ser. Toma em Teus braços, como Tu amas os pequeninos. Tenhamos a alegria de saber que ela marcha crescendo, não só em estatura, mas em sabedoria e em graça, diante de Deus e dos homens. São bênçãos que Te pedimos de todo o nosso coração. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. O Departamento Mulher Cristã em Ação da Igreja Batista em Vila Nova York convida a nossa igreja e as irmãs de Mulher Cristã em Ação para o 7º aniversário, no dia 7 de julho, próximo sábado, 19h30. Então, Mulher Cristã em Ação especialmente deve mandar representante para esse aniversário na Igreja Batista em Vila Nova York. Vamos agora ouvir música, não é? Vamos ouvir o coro cantar um hino de louvor ao nosso Deus, antes de procedermos ao ofertório.
nós temos este momento para a entrega solene das ofertas que os irmãos trouxeram já em seus corações. Os diáconos subirão à frente. Se alguém for ofertar para missões estaduais esta noite, é neste recipiente sobre a mesa. Peixoto fará a oração de gratidão. Santo Deus, querido Pai, graças a Deus, Senhor, porque estamos na tua presença, na tua casa, com toda a reverência, a fim de cultuar o teu santo e bendito nome. Agradecemos, Senhor, pela dádiva de ser teus filhos e receber de ti, Senhor, a devida proteção. E suplicamos, Senhor, nos bênçãos sobre cada um de nós, para que cada dia possamos estar mais próximo de Ti, Senhor, coberto e protegido por Ti, Senhor. Nesse momento, queremos agradecer, Senhor, as ofertas e dízimos que os Teus servos voluntariamente trouxeram para custear a despesa da igreja. Tu possa abençoar cada um, Senhor, para que a disposição e entregar aquilo que pertence a Ti, Senhor, para que a Tua igreja possa cumprir os seus compromissos. Abençoa cada um de nós, Senhor. Abençoa aquele que eu puder ajudar, Senhor, para que na próxima vez possa estar aqui colaborando para que as suas ofertas possam alcançar a alma sedenta que ouvir o Teu Santo Evangelho. Abençoa, Senhor, agora a mensagem que Teu servo vai nos trazer, Senhor, que possa encher os nossos corações, que possamos sair daqui verdadeiramente alimentados espiritualmente, Senhor, para nós enfrentarmos amanhã, o dia a dia, Senhor. Abençoa cada um de nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. 10 minutos para meditarmos um pouquinho na passagem que já lemos. Nós lemos em Mateus, capítulo 5, de 13 a 16, palavras de Jesus aos seus discípulos. E aquilo que ele disse naquele dia foi registrado por letras imorredoras pelo Espírito Santo. E o que ele disse naquele dia é dito para os crentes em cada geração. Nós vivemos um momento singular, um momento ímpar na história do cristianismo. Nós temos uma experiência de cristianismo de 2000 anos de igreja. Praticamente de tudo a igreja já enfrentou nesses 2000 anos de história. Desde as perversões internas até as mais escabrosas heresias. A igreja enfrentou perseguições, enfrentou torturas, enfrentou guerras, enfrentou desterro, enfrentou martírio. Em cada época, o desafio próprio daquele momento. O pensamento, a filosofia, a cultura, os paradigmas de vida. Em cada geração, a igreja enfrentou o seu momento e sobreviveu. Sobreviveu porque a igreja é uma organização, ou antes um organismo vivo, que tem um penhor de promessa. A igreja desfruta de uma promessa de Jesus Cristo: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tem um selo de segurança.
É por isso que a igreja não desapareceu no meio de marés tão adversas. Ela está num mundo completamente adverso. A natureza, os propósitos, os parâmetros de vida da igreja são completamente contrários ao mundo onde ela está. Ela é um organismo fora das suas condições ideais de existência. Ela está no mundo sem ser dele. Nós estamos vivendo um momento de mudança de paradigma no pensamento, não é? Nós estamos vindo de uma era moderna para uma era pós-moderna. Isso significa que a maneira de pensar do homem contemporâneo, das pessoas com quem lidamos no nosso dia a dia, essa maneira de pensar de uma forma muito sutil, vem mudando a maneira, vem mudando os parâmetros de raciocínio, dos valores. Então, na mídia, na televisão, no jornal, no rádio, nas músicas, nos ritmos, nas novelas, essa proposta de vida aparece cada vez mais. Recentemente tivemos em São Paulo o dia do orgulho gay, não é isso? Foram calculadas 200.000 pessoas. Eu não sei se há algum exagero nisso, mas mesmo que houvesse um zero a menos, mesmo que fossem 20.000 pessoas numa parada dessa natureza, é uma coisa que sinaliza algo. Está sinalizando algo. Porque a diferença entre certo e errado está sendo banida do pensamento moderno. Tudo é relativizado. Então, se nós pudéssemos usar uma palavra e resumir a direção do pensamento moderno numa só palavra, essa palavra seria relativismo. E a igreja precisa dar uma resposta. A igreja precisa estar sintonizada com o pensamento, ela tem que saber como penetrar no pensamento do homem moderno, ela precisa saber que estratégia vai usar para alcançar as pessoas que precisa alcançar no nosso tempo, porque o modernismo, o pós-modernismo, qualquer nome que se dê, na essência é uma humanidade em rebelião contra Deus. E a igreja tem a resposta. Quero resumir em 5 minutos uma parte que eu creio que vamos voltar a falar sobre o assunto. Já começamos, estamos indo até numa sequência, mas eu gostaria de resumir nesses 3, 4 minutos basicamente as ideias que estavam no meu coração ao ler esse texto e falar com os irmãos. A igreja é feita de pessoas. Não é o prédio, não é a estrutura organizacional, não é a denominação. A igreja é feita de pessoas. Logo, a igreja é você. A igreja sou eu. Nós somos a igreja. Parte da resposta que nós temos que dar no mundo de hoje e para o homem de hoje é a mesma que os discípulos de Jesus precisaram dar para a geração dos seus dias. Lá eles precisavam, entre outras coisas, ser sal. E não mudou, evidentemente não mudou o papel da igreja e não mudou a necessidade do homem. Então você e eu precisamos ser sal. A necessidade é a mesma. A implicação é a mesma. Precisamos ser sal. Então, parte da resposta que precisamos dar para o pensamento liberal dos nossos dias, o pensamento relativista dos nossos dias, é vivendo a vida cristã nos parâmetros desta ilustração. E o que é sal, pastor? 3 coisas. Em primeiro lugar, o sal provoca sede. Toda vez que nós comemos bacalhau, se não estiver muito bem depurado,
dá sede. Então a primeira coisa que o sal faz, quando aplicado em algum alimento, aplicado em alguma coisa, em algum produto, ele dá sede. Então guarde no seu coração, leve para casa parte da sua resposta como crente para a geração que está ao redor de nós, que é tão diferente daquela do Império Romano do primeiro século, é que eles esperam que nós sejamos o sal, mas o sal precioso, o sal com todas as suas qualidades latentes, para que nós possamos criar sede nas pessoas perto de nós. O sal precisa estar em contato. Não é no saleiro que ele promove o seu maior potencial. Ele realiza o seu potencial fora do saleiro. Então, fora da comunhão, fora do culto, nós precisamos viver uma vida de tal maneira que crie sede espiritual nas pessoas. As pessoas olhando para nós pudessem perceber e pudessem sentir sede daquilo que está nos satisfazendo. Estamos vivendo assim? A nossa vida como crentes tem esse poder, tem essa força de produzir sede nas pessoas com as quais temos contato? Ou antes, temos tido contato com as pessoas não crentes de verdade? A segunda coisa que o sal faz é conservar. É conservar. O sal conserva. No tempo que Jesus disse isso, não havia os processos de conservação, de refrigeração modernos. Então, a carne, o pescado e outros tipos de alimento eram preservados no sal. Os crentes são o único instrumento de Deus para preservação, uma reserva de preservação espiritual e moral no mundo. Nós estamos preservando o ambiente onde nós estamos. Estamos sendo preservadores do ambiente, exercendo uma influência preservadora onde nós estamos. Estamos fazendo essa diferença. E terceiro, o sal dá o sabor. Embora invisível, não possa ser percebido pelos olhos, ele é percebido quando a pessoa ingere o alimento. Ele dá o sabor. Nós deveríamos viver uma vida tão especial, nós deveríamos viver uma vida de tal influência no ambiente onde nós estamos, nos nossos relacionamentos, que as pessoas percebessem esse sabor no nosso viver. A nossa presença fosse um fator decisivo para o bem-estar das pessoas. Uma das coisas que o livro de Atos diz da igreja no começo, eles levaram tão a sério essa questão, que diz que a igreja caiu na graça do povo. Está lá em Atos 2:47, a igreja caiu na graça do povo. O estilo de vida deles era tão especial, tinha um sabor tão diferenciado, que aquilo caiu no gosto do povo. Hoje é um cristianismo estranho, né? É um cristianismo muito difícil de entender hoje, especialmente quando está na mídia. Mas cristianismo é relacionamento. A mídia não responde à necessidade do mundo, o mundo precisa de relacionamentos. E o crente é esse fator decisivo para criar relacionamentos com os não crentes. Não é para ficar no pé, não é para ficar cobrando, não é para ficar com chavões, não é para ficar com santarronice, mas é mostrar para as pessoas ao redor de nós um interesse genuíno por ela. Fazer relacionamentos edificantes, sadios com as pessoas não crentes e viver o nosso cristianismo bem pertinho delas. Porque se formos sal, como Jesus disse que deveríamos ser, evidentemente, diz aqui que ele vai salvar, ele tem uma finalidade, ele tem um valor, e só você pode fazer isso agora que você vai sair do saleiro. Você hoje está no saleiro, você veio aqui, e aqui no lugar onde nos ajuntamos é o nosso saleirinho, mas o valor realmente de nossa vida, de nosso testemunho,
vai começar quando você sair daquela porta. Seja esse sábado, lá onde você for, amanhã, onde você estiver, aproxime-se, entre em contato com as pessoas que não conhecem Jesus Cristo. E não é para pregar um sermão e nem para discutir com ele teologia, mas para viver essa vida intensa, essa vida bonita, essa vida contagiante que Jesus Cristo nos deu. E então nós iremos criar sede nas pessoas que estão perto de nós. Iremos preservar os valores permanentes do Evangelho na prática. Iremos dar sabor ao ambiente em que estivermos. Qualquer coisa fora disso está muito longe do que Jesus Cristo planejou para pessoas como você e eu. Nós vamos encerrar neste momento com a bênção apostólica. Após a bênção vamos ouvir o pós-lúdio e sairemos em seguida. E agora, Senhor nosso Deus, que a graça salvadora de Jesus Cristo, teu Filho amado, o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, as consolações sublimes do Espírito Santo estejam com teu povo, reunido neste lugar, assim como em toda a face da terra, agora e eternamente.